E aí, pessoal, agora iremos entrar em um novo conteúdo, certo? Será as reações orgânicas, né? Reações orgânicas será um dos nossos últimos assuntos, né? Reações orgânicas, nós teremos a reação de adição, substituição. Iremos ver pelo menos essas duas, tá bom? Hoje será a reação de adição. Então, reação de adição dos compostos orgânicos, você irá entender, né, nessa aula que são reações de adição, como elas irão ocorrer e as substâncias comuns, né, que ocorrem a reação de adição. Nós iremos compreender a relação entre a fabricação de margarina e reação de adição em alcenos. Lembrando que os alcenos são aqueles de ligação dupla, alcano, ligação simples. Reações de adição são importantes em química orgânica porque a maioria delas está presente na preparação de produtos importantes na indústria. As reações de adição ocorrem quando é possível quebrar ligações de compostos e adicionar espécies químicas. Ocorrem em compostos insaturados, aromáticos e compostos cíclicos, ou seja, né, terá que ter uma ligaçãozinha dupla. Aromático tem um anel benzeno, insaturado ligação dupla, e os compostos cíclicos, né, com a troca, a adição de algum elemento. Então, as reações de adição nos alcenos, ou seja, aquele composto que tem uma ligação dupla, será chamado de a halogenação, é quando eu estou acrescentando, certo, na substância os halogênios. Por isso o nome halogenação, de halogênio. Quais são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Certo? Flúor, cloro, bromo e iodo. A cadeias de alcenos, né, possui a ligação dupla. A insaturação se rompe e forma-se um dialeto vicinal. Ou seja, o que é que irá acontecer? Eu tenho lá uma ligação dupla, a ligação dupla irá se romper, quebrar, e o Cl, no caso aqui, esse halogênio, irá ser acrescentado a esse novo composto. Então, quebrei a ligação, formou duas ligações simples, acrescentei os dois hidrogênios, formando outro, um chamado dialeto, ou seja, com dois halogênios, que é o 2-cloro, o nome de cloroetano. Ou seja, né, a reação de adição é quando eu adiciono, né, no caso, o flúor, o cloro, o bromo e iodo, será chamado de halogenação. É quando no alceno a ligação dupla irá quebrar, romper-se, e eu acrescentarei os halogênios, formando um aleto, chamado um dialeto. Reação de adição em alcenos. Teste do bromo, aqui no exemplo. Um teste importante para detectar a presença de alcenos ou alcinos é a bromação, ou seja, acrescentar o bromo, que é um halogênio. O bromo em solução aquosa tem cor castanho e ao reagir com um composto saturado descolora-se. Então, aqui a reação de adição, né, que nós fizemos naquela hora. Então, eu tenho aqui uma ligação dupla, né, e aí eu estou fazendo uma bromação, que é aqui no caso, esse teste do bromo. Irei acrescentar aqui esse aleto, que é o bromo. A ligação irá quebrar-se e o bromo ficará, né, no lugar das insaturações, né, que estará faltando ligar-se, né, algum ligante. No caso, o bromo irá entrar nesse composto. Então, exemplo, a adição tem um mais, será acrescentado. O mais não terá mais no fim. Então, principal diferença entre as ligações ou as reações. A adição, eu irei somar 2 mais 3 é 5. Então, se tem um 2 número antes, depois tem um só o 5. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Esse mais esse, tá aqui ele, não tem mais nada sobrando. Daqui a pouco a substituição terá, né, isso, vai ter uma diferençazinha. Reação de adição nos alcenos. A adição de aletos de hidrogênio, ou seja, né, quando eu tenho um aleto e o elemento hidrogênio, no caso aqui do HBr, acontecerá a mesma coisa. A ligação irá quebrar, o hidrogênio irá para esse carbono e o bromo para o outro carbono. Está aqui, né, chamado de adição de hidrogênio, aletos de hidrogênio, ou seja, o hidrogênio com um flúor, cloro, bromo e iodo. Bromoetano, nome do composto.
Adição, quebra a ligação dupla, será adicionado os elementos. Para cadeias mais complexas é necessário observar, né, uma regra, chamada regra de Markov-Vinnikov. Que regra é essa? O átomo de hidrogênio ou qualquer eletrófilo se adicionará preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Então, por exemplo, quando eu tenho a cadeia maior, no caso, aqui eu tenho, né, no exemplo anterior, eu tinha, né, só quebrou a ligação, esse H só poderia entrar nesse carbono, o Br nesse outro carbono. Em composto maior, essa regra diz que terá que o átomo de hidrogênio ou qualquer eletrófilo se adicionará preferencialmente ao carbono com mais hidrogênios. Então, por exemplo, se eu quebro essa ligação, né, ficará aqui e aqui aberto, certo? Então, eu irei observar qual dos dois terá maior quantidade de hidrogênios e me colocar aquela letra, né, que é o halogênio. E no exemplo eu tenho o HI. Então eu tenho que colocar esse I no carbono que tem mais, né, que tem mais hidrogênio. Deixa eu ver aqui, o hidrogênio se adicionar ao carbono mais hidrogenado. Ou seja, é o contrário. Eu terei que colocar o H onde tem mais H. Tá bom? Fica mais fácil. Ó. H onde tem mais H. Então aqui no caso, se quebrou essas duas, aqui eu tenho só um hidrogênio, aqui eu tenho dois. Então o hidrogênio ele irá para o carbono que tem mais hidrogênios. Será para esse aqui, ó. E o iodo, aqui no caso, para o carbono que tem menos. Está aqui o exemplo. Sim, por quê? Porque o hidrogênio veio para o carbono que tem mais hidrogênios. Se eu colocasse o hidrogênio nesse carbono, só tem um. Tá vendo, né? Então estaria errado. Então a regra de Markov-Vinnikov diz que o átomo de hidrogênio ou qualquer eletrófilo se adicionará preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Então tenha atenção nisso, carbono com mais hidrogênios. Aplicação industrial, né? É muito interessante eu explicar isso aqui porque a produção de margarinas é uma aplicação de reação de adição em alcenos. O alceno, né, a ligação dupla, é um óleo vegetal, ou seja, são cadeias muito grandes e insaturadas, ou seja, né, se é um alceno tem a ligação dupla e tem forma líquida. A hidrogenação dos óleos gera cadeias saturadas com textura sólida. Então, antes da margarina, né, transformar-se em margarina, ela é um óleo no estado físico, né, líquido, certo? É um óleo. Então o que acontece? É uma cadeia muito grande e aí ela é insaturada. Quando eu vou adicionar hidrogênio, certo? Naquela cadeia, irá quebrar-se, né, os hidrogênios, a insaturação, e eu irei acrescentar o hidrogênio, formando cadeias saturadas, com ligação, né, é simples. E aí ela ficará com a textura sólida, ou seja, né, a margarina, né, diferente do óleo no estado líquido, certo? Aí eu tenho aqui a pergunta, qual produto é mais saudável? Será a margarina ou a manteiga? Aí existe a diferença, é importante, né, porque eu sempre penso que é a mesma forma, é a mesma coisa, né, mas não é não. Isso tem a ver com as ligações. Vamos lá, adições e alcinos. Os alcinos sofrem o mesmo tipo de reação que os alcenos. Ou seja, as adições de reação de adição ocorrerá sempre nos compostos que têm ligações duplas, que é os alcenos, e as triplas, que é os alcinos. Então a forma de que acontece essa ligação é do mesmo, né, jeito. A ligação irá romper-se e os produtos, né, irá ocorrer na adição dos compostos nas ligações que foram quebradas. Então aqui, hidrogenação catalítica. A molécula de hidrogênio é adicionada a um alcino. A reação acontece em etapas utilizando os metais como catalisadores. Então, né, no caso do alcino, existe a catalítica usando um catalisador. Que no caso, né, no segundo ano, nós vimos que o catalisador
aquela substância que fica em cima da seta. Esse catalisador ele só irá, né, servir, né, para que essa reação aconteça mais rapidamente. Então os catalisadores são do tipo, né, é o níquel, a prata, e esse aqui eu não estou lembrado qual é o nome desse bonitão aqui. Então tenho aqui 3 ligações, irá quebrar-se uma, os hidrogênios, né, irá fazer parte desse composto, será adicionado aqui. Eu sei, na H2 tinha só um H, com H2 por quê? Esse hidrogênio ficou lá junto, outro hidrogênio junto. Aqui o exemplo, aí continua, né, a mesma ligação, porque ela é em forma de etapas. Então até que a ligação torne-se somente uma. Então aqui, né, colocou 2 hidrogênios, depois continua a segunda etapa, mais 2 hidrogênios no alceno, né, que foi formado na primeira etapa. A halogenação também ocorre em etapas. No primeiro momento ocorre a formação do dialeto vicinal e dando sequência mais halogênios são incorporados à molécula. Então, né, aqui no caso dos alcinos, 3 ligação, coloco 2 cloro, com a ligação dupla, coloco mais 2 cloro, ligação simples. Então lembrando que essa reação de adição, qual é a formação, como que ela acontece, o que é importante saber, rompe uma ligação, será adicionado os, caso a halogenação, flúor, cloro, bromo ou iodo. Quando eu tenho o alcino, ela pode formar em etapas, ou seja, aqui no exemplo, 3 ligações, quebra uma, fica 2, coloquei 2 cloro, mais uma etapa, 2 cloro aqui na mesma molécula, né, dessa etapa aqui, ó. Então tinha 2, quebrou de novo, 2 hidrogênio ou 2 cloro, então formou, né, aqui outro composto em 2 etapas. Primeiro quebrou uma, segundo quebrou a outra e aí ficou só uma ligação. Halogênios, ou seja, né, quando eu tenho um hidrogênio junto com o Br. Também ocorrem etapas, que é observar a regra de Markov-Vinnikov. Que regra é essa? Importante saber. Regra de Markov-Vinnikov eu vou colocar o H onde tem mais H, ok? Então na primeira etapa, né, como na primeira etapa eu tenho H dos dois lados, então H pode encontrar aqui ou aqui, né? Tanto faz. Então se eu coloquei o H nesse primeiro carbono, esse carbono ficará com 2 hidrogênios, esse carbono só 1. Na segunda etapa, esse hidrogênio virá para esse carbono, porque já tem 2, e aqui só tem um hidrogênio. Ok? Então, né, foi visto agora, nesse momento, as reações de adição. Reações de adição são as halogenação, irei acrescentar cloro, flúor, bromo e iodo. Acontece nas ligações duplas, onde irá romper-se essa ligação e será acrescentado esses átomos. Quando eu vou acrescentar, quando eu tiver o elemento hidrogênio, eu irei colocar o hidrogênio no carbono que terá mais hidrogênios. É a regra de Markov-Vinnikov. Então essa foi a primeira parte da aula, só sobre a adição. Lembrando que a adição, eu tenho um 2, no final só forma-se 1.